Afinal, CrossFit é seguro? Para começar esse vídeo, eu quero começar contando uma piada que é muito clássica no meio fitness. Quer ganhar dinheiro? Abre um consultório de fisioterapia do lado de um box de CrossFit. E sendo sincero com você, essa piada tem um fundo de verdade. Lembrando que esse canal aqui é feito por um personal que estimula a prática de exercício físico para uma vida mais saudável. Ou seja, eu sou contra o sedentarismo. E antes que você pense, ele vai falar mal do CrossFit, ou ainda, ele vai defender o CrossFit. Nesse vídeo, mais do que tomar partido, se é bom ou se é ruim, eu vou te argumentar ponto a ponto as vantagens e desvantagens do Cross. E para começar esse vídeo, eu quero te contar uma experiência que eu tive enquanto aluno, enquanto estava fazendo a faculdade de Educação Física. Essa aula experimental que eu fiz nesse box, eu fiz questão de não falar que eu era estudante de Educação Física, justamente para que eles me tratassem como leigo e eu pudesse ver com olhos de fora como é a modalidade. No dia que eu fiz essa aula, o professor me deu duas orientações, dentre várias, obviamente, que essas duas eu veementemente reprovei, se não na hora, pouco tempo depois. Primeiro ele mandou eu pular em cima de um caixote, e eu fui lá e fiz, independente se eu fazia com qualidade ou não o movimento. Fiz isso por uns 15 ou 20 minutos, que é o tempo do odd deles, revezando com outros 3 ou 4 exercícios. E o outro exercício, revezando com pular no caixote, era plantar bananeira na parede. Quando o professor disse que era para eu fazer aquele movimento, eu disse: "Tchê, eu não consigo plantar bananeira. Sempre foi uma dificuldade minha." Daí ele olhou para mim e disse: "Não, vai lá que eu te ajudo para tu começar." Aí beleza, ele foi lá, me ajudou a primeira, me ajudou a segunda. Na terceira vez, ele disse: "Vai sozinho que tu consegue." E eu olhei assim pra ele: "Cara, eu acho que eu não consigo." Daí ele olhou pra mim assim: "Consegue sim." Aí o que eu fiz? Bom, pode ser que seja um bloqueio meu e eu tenho que confiar na percepção de profissional dele, né? Achando que eu consigo. Quando eu vi, ele tem uma leitura melhor que a minha. Eu confiei na opinião dele. Fui eu lá fazer a bananeira na parede. Adivinha o que aconteceu? Na hora que os meus pés tocaram na parede, os meus braços, que eram para ficar esticado, fraquejaram. E o que aconteceu? Eu caí de pescoço assim no chão. A sorte é que na época eu tinha 21, 22 anos, eu era bem forte para o meu porte físico, eu tinha 1,71 e pesava, sei lá, uns 62 quilos. Então não aconteceu nada demais com eu cair com o pescoço assim, formando um ângulo de 90 graus. Mas no dia seguinte a essa aula experimental, eu fiquei com dor lombar. E depois de um tempo eu fui descobrir por que será que isso aconteceu. E isso se deu bem provável pela minha pulada em cima do caixote. Porque eu não devia ter uma boa mobilidade de quadril, e aí quando eu aterrissava em cima do caixote, bem provável a minha coluna ficasse assim. Contada essa história, eu vou vir com a minha opinião técnica agora, falando sobre os pontos negativos do CrossFit. E eu vou começar pelos pontos negativos porque você que está me assistindo, bem provável tem essa curiosidade de por que o CrossFit tem esse estigma de ser relacionado com lesão. A primeira coisa que você precisa saber é que o CrossFit trabalha com movimentos complexos e com grandes amplitudes. Ou seja, agachamento profundo, levantamento terra, subir em cima do caixote, fazer barra fixa pegando impulso, enfim, diversos outros movimentos que muitas vezes são até combinados entre eles. E quando a gente fala de movimentos complexos e com grandes amplitudes, o problema não está nos exercícios. O problema está em quem faz e quem corrige esses exercícios. Primeiro eu vou argumentar sobre quem faz e depois eu vou falar sobre quem corrige, ou seja, os profissionais que atuam nos boxes de CrossFit. Antigamente se tinha o conceito de que os caras que metem o shape no CrossFit são oriundos na musculação. E isso é mentira, tá? O Cross, por trabalhar com movimentos complexos e com grandes amplitudes, exige naturalmente do seu praticante uma boa mobilidade articular. Como assim, André? Calma que eu vou te explicar de forma bem prática. Várias pessoas que eu atendo ou que eu já atendi
não possuíam um bom padrão de movimento para fazer agachamento, por exemplo. A maioria das pessoas tem dificuldade em fazer agachamento levando a bunda até a altura do joelho. Mas quando você vai em um box de CrossFit, eles mandam você agachar com a bunda lá no chão, o que tecnicamente eles falam de quebrar a paralela, que é quando a sua bunda passa um pouco da altura do joelho. Agora imagina, se você já faz mal e mal um agachamento indo até a altura do joelho, imagina levando sua bunda abaixo da linha do joelho. É óbvio que vai a sua lombar. A mesma regra se aplica em quem tem a perna curta, pouca mobilidade de quadril e vai subir em um baita de um caixote. Indiferente se você faz com uma barra ou apenas com o peso do corpo, ou se você tem histórico de praticar musculação. Mobilidade articular não é uma coisa que você naturalmente desenvolve na musculação. Pelo contrário, tem muita gente que tem uma baixa mobilidade articular dentro da musculação. Então lembra que eu falei que o problema não está nos exercícios, mas sim em quem os faz? Porque pessoas que treinam CrossFit com segurança, ou seja, sem lesões, é bem provável que elas tenham uma boa mobilidade articular e uma excelente consciência corporal. Porque a maioria dos exercícios do cross são muito funcionais para você ter uma vida mais saudável. Agora que eu falei sobre quem faz, eu vou falar agora sobre quem corrige esses movimentos. E nesse caso eu estou falando sim dos profissionais que atuam nos boxes. Normalmente esses profissionais têm uma certificação em CrossFit, que se dá em vários levels de formação. Só que na grande maioria das vezes, esses profissionais precisam estar lá na frente demonstrando o exercício e dificilmente eles conseguem corrigir os seus alunos. E eles são treinados para que as pessoas façam o movimento da forma mais semelhante a que ele está demonstrando, sem levar em conta a individualidade biológica de cada um. E nesse caso eu estou me referindo à mobilidade articular. Agora pensa comigo, como é que o professor vai corrigir um por um numa turma de 20 alunos sem deixar a aula travada, ou seja, sem deixar a aula fluida enquanto os outros às vezes estão fazendo bem o movimento? Não dá, né? Para mim, o dia que o cross parar com a ideia de aula coletiva e começar a levar em conta a individualidade biológica dos praticantes, e aí eu estou me referindo à mobilidade articular, e que os professores se tornem especialistas em observar as deficiências articulares dos seus alunos e serem menos competitivos com carga, nesse dia o cross se torna a melhor modalidade fitness para pessoas que não gostam de treinar. E agora eu já aproveito e puxo um gancho para as qualidades do CrossFit. Invariavelmente, se você gosta ou não, eles são os praticantes mais unidos do meio fitness. Tanto é que por isso existe aquela cultura da foto, que é justamente para fortalecer esse senso de comunidade. E isso é muito bacana, porque eles enxergam a modalidade como forma das pessoas se superarem, normalmente através da carga, mas querendo ou não, isso estimula cada vez menos indivíduos a estarem no sedentarismo. Aspecto esse que não acontece na musculação. Na musculação, normalmente as pessoas te julgam pelo teu corpo. Ou as pessoas ficam lá com seu fone de ouvido e você tem a percepção de que está treinando sozinho. Além de que, se você está acima do peso, que é o caso da maioria da população brasileira, você está fadado a ficar em cima de uma esteira. Que vamos combinar, é chato pra caralho, né? No cross isso não acontece. Cada dia você possui um treino diferente. Enquanto na musculação você recebe um treino A e B normalmente e ainda fica se comparando com os marombas na academia porque vocês fazem praticamente os mesmos exercícios. Só que ele tá bem fisicamente e você não. E esse senso de comparação psicologicamente faz você desistir da musculação. Além do mais, a musculação tem uma estrutura muito engessada, muito dependente de aparelhos, que normalmente estão ocupados no horário de pico, não é mesmo? E você ainda tem que fazer uma série e descansar, uma série e descansar. E esse tempo de descanso, que é importante fisiologicamente falando, normalmente é visto como chatice na musculação. E por esse motivo, o cross se destaca, porque você está sempre fazendo alguma coisa,
dando uma ideia de o treino ser mais dinâmico. Ah, e antes que eu me esqueça, já se inscreve aqui no canal. Isso me estimula a gravar um outro vídeo que eu quero fazer uma comparação entre musculação funcional e CrossFit. Mas para encerrar esse vídeo com qualidade, independente da modalidade que você pratica, você precisa saber como treinar sério. Então eu recomendo que você assista esse vídeo aqui que fala sobre treino fofo, que lá você vai aprender como treinar da forma correta. Te vejo no próximo vídeo.